No vídeo de hoje, entre os capítulos 13 ao 27 do livro de Isaías, estudaremos sobre Babilônia, esse reino arqui-inimigo do povo de Deus. E através desse reino, estudaremos também sobre o pecado que é considerado o início de todos os pecados, o orgulho. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é Brincando de Deus. O verso em destaque a gente vê lá no capítulo 25 do livro de Isaías, no versículo 9, que fala assim: Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Dando sequência no estudo do livro de Isaías, do capítulo 13 ao 23, ele profetiza contra várias nações pecadoras, sendo que entre essas nações, o reino da Babilônia ganharia um certo destaque, mesmo ainda não sendo isso perceptível no tempo de Isaías, por Babilônia ser uma das muitas cidades que serviam ao reino da Assíria. Ela iria se tornar a nova grande potência e ameaça daquele tempo. Note que Deus usa uma linguagem bastante severa no caso dessa profecia de Isaías 13 e 14. Muitos acabam não associando essas palavras a um Deus de amor, mas Jesus é eterno e continua o mesmo. O mesmo Deus que pronunciou essas pesadas sentenças foi o mesmo que pregou o Sermão da Montanha em Mateus 5. A questão é que o Deus do amor também é o Deus da justiça. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E essa sentença de castigo, no capítulo em questão, era contra o pecado. Era contra aqueles que tiveram a chance de se arrepender, mas escolheram o caminho do mal. Deus estava tendo misericórdia dos que sofriam por consequência do pecado e estava fazendo justiça. Em 626 a.C., Nabopolassar restaurou a glória da Babilônia, transformando-a, agora sim, numa grande potência. Eu digo restaurou porque Babilônia existia desde a Torre de Babel. Ela só ficou meio apagada entre as outras nações. Depois, Babilônia, no auge, foi para as mãos de Nabucodonosor. E o resto da história todo mundo já sabe, né? A gente vê melhor no livro de Daniel. Mas, continuando aqui no tema da lição, em 539 a.C., Ciro da Medopérsia conquista a Babilônia e liberta os descendentes de Jacó. A queda da Babilônia, nesse contexto, é vista como um juízo divino. Por isso que aquela sentença foi chamada de o Dia do Senhor. E os guerreiros liderados por Ciro, e o próprio Ciro também, seriam os agentes de Deus no caso. Essa queda da Babilônia, descrita nesses capítulos, terá um reflexo futuro, quando Deus finalmente resolver o problema do pecado. O profeta João, em Apocalipse 14, no verso 8, usa quase o mesmo termo usado em Isaías 21, no verso 9, para descrever a destruição desse mal, no grande dia do Senhor. Caiu a grande Babilônia. A Bíblia diz que a ira do Senhor é a obra estranha de Deus, porque Deus é amor e Ele é o autor da vida. E quando Ele for erradicar o pecado, de uma vez por todas, no grande dia do Senhor, para estabelecer seu reino eterno de paz, muitas de suas criaturas que se apegaram ao pecado serão também erradicadas. Deus não se alegra com a morte de suas criaturas. Outro ponto importante em Isaías 14 é que o contexto fala do rei da Babilônia, mas o profeta Isaías, inspirado por Deus, se refere profeticamente à pessoa que estava por trás do rei da Babilônia, manipulando as peças dessa realidade para oprimir o povo de Deus. E essa pessoa é Lúcifer. Percebemos isso nos versos 13 e 14, quando é dito que esse rei tem a pretensão de querer ser Deus. Sabemos que os reis babilônicos eram orgulhosos, mas eles eram submissos aos seus deuses. Logo, essa ousadia de querer tomar o lugar deles, mesmo o lugar do mais fraquinho dos deuses, não se aplica à cultura e à realidade da Babilônia. Portanto, o profeta na realidade se referia ao próprio Lúcifer. Outro texto que nos ajuda a compreender melhor essa forma de revelação dos profetas de Deus está em Ezequiel 28, do versículo 12 ao 18, onde no contexto que
aparentemente fala do rei de Tiro, fala na verdade também de Lúcifer. Pois, entre outras descrições, ele, o Lúcifer, foi quem esteve no Éden, era um querubim cobridor e era perfeito até o momento que veio a pecar, enganando os outros. O rei de Tiro, na época, não andava no jardim do Éden, nem era um querubim. Era? Do mesmo jeito, o rei Herodes representou o dragão em Apocalipse 12, de 1 a 9. Não foi um dragão literal que perseguiu a criança, que era o Cristo. Foi Herodes, manipulado pelo mal. Semelhantemente ao rei de Babilônia e de Tiro, Herodes, de Roma, também representava o próprio Lúcifer. Todos esses poderes dominados pelo orgulho, como a Babilônia, Egito ou a Roma, representam um mal aqui na Terra e são contra os planos de Deus. São agentes de Satanás aqui na Terra. Todo plano que tem como base o orgulho, a exaltação própria, como, por exemplo, a Torre de Babel, tem origem maligna. Por isso que temos que erradicar de nossas vidas qualquer traço de soberba. Irmãos, só vai entrar no céu quem for humilde. Ninguém parecido com Lúcifer, cheio de soberba, vai entrar no céu. Por isso que devemos fazer uma autoavaliação todos os dias e, se for encontrado em nosso caráter o menor traço de orgulho, tipo guardar rancor, não perdoar a ofensa de alguém, não pedir perdão quando ofende os outros, não reconhecer quando está errado, querer se vingar de alguém que o feriu, se achar melhor que os outros. Se a gente achar isso em nós, devemos pedir a Deus que nos cure desse mal, porque ele nos leva para os caminhos da morte eterna. O orgulho, exaltação própria, é muito perigoso, mais do que você imagina. É por isso que todos os atos de nosso Deus, Jesus Cristo, são baseados na humildade. E por toda a Bíblia, isso contrasta com os atos de orgulho do inimigo. Jesus, com os seus atos, nos ensina a sermos humildes. É por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. E mais uma vez eu digo, se você ficou com alguma dúvida, ou se tem alguma coisa a acrescentar, ou um pensamento diferente, escreve aí nos comentários que eu dou uma olhada e depois a gente troca uma ideia. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.